por todos nós, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 8, e no versículo de número 32. Assim disse Jesus: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Esse texto, como eu disse, muitíssimo conhecido por todos nós. Muitas vezes, a dificuldade não está em entendermos o que está no texto sagrado, mas simplesmente vivermos o que está no texto sagrado. O grande desafio do Evangelho não é tão somente crer no Evangelho, mas é viver o Evangelho. É isto que Jesus deseja, que todos nós vivamos o Evangelho. Ele mesmo introduziu esta afirmação dizendo, como está no versículo 31, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, os que permanecem, os que obedecem, os que vivem o que Jesus ensina, são verdadeiramente meus discípulos. E então, em consequência a isso, vocês conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. Esse processo de libertação vem por ouvirmos a Cristo e por vivermos o que Cristo nos diz. Ou seja, ao ouvirmos a palavra, por ouvirmos a palavra, a fé é gerada em nós. E com esta fé, nós vivemos o que a palavra de fé nos pede para viver. E nisto é que somos libertos. Nisto, em verdadeiramente sermos libertos por esta verdade. Mas o que eu quero hoje falar é do grande perigo da mentira. Porque se a verdade liberta, não é de forma nenhuma algo equivocado de se dizer que a mentira aprisiona. A mentira escraviza. Aonde a verdade liberta, a mentira escraviza. E gostaria de apenas abrindo um parênteses, porque nós vivemos hoje num tempo de tantas informações, muitas das quais são desinformações. Hoje, num mundo que é um mundo em guerra, porque ninguém se iluda, o mundo está em guerra. O mundo está em guerra. Nós estamos assistindo em um tempo real coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Guerras, e junto com guerras,
rumores de guerras, onde há guerra, há um pavor, um terror estabelecido, e onde há rumores de guerra, há uma insegurança e medos estabelecidos. E por causa disso, na guerra, você tem uma outra guerra de informações, onde cada lado transmite informações que visam estabelecer sua vitória, ou, no mínimo, estabelecer sobre o adversário alguma dúvida, algum medo, alguma insegurança. E nós, que estamos no Brasil, que logo mais passaremos por um processo eleitoral, pelo qual eu espero que você esteja orando, para que realmente Deus coloque sobre o governo da nossa nação a vontade do Senhor, a pessoa que o Senhor deseja, segundo os planos do Senhor. Veja bem, os planos do Senhor não são os nossos planos, mas nós necessitamos ter plena confiança na autoridade, na soberania do nosso Deus, e que nada acontece nesta vida, neste mundo, e especialmente em nossa vida, sem o consentimento de Deus. Temos que crer nisto. Mas eu digo a você que hoje um dos grandes problemas que nós temos são as chamadas fake news, que são o quê? Notícias mentirosas. Esse é o grande problema. E que, não fazendo caso aqui de um juízo a respeito de quem quer que seja, todos os lados produzem fake news. Todos os lados produzem, porque este é um elemento aprisionador, a mentira, que o mundo utiliza para aprisionar mentes, corações, até mesmo para roubar das vidas esperança. Há tantas mentiras que são ditas. E nós temos um ditado popular que nos diz: a mentira tem pernas curtas. Meus irmãos, eu aprendi uma coisa: ela tem pernas curtas, mas que perninhas rápidas. Porque, embora tenha pernas curtas, a mentira corre rápido. Corre rápido e se alastra. A verdade, por sua vez, ela muitas vezes, num primeiro momento, ela pode ser até desagradável, mas ela é libertadora. A verdade é libertadora, mas isso não quer dizer que a verdade é algo agradável de se ouvir. Porque nem sempre a verdade é agradável de se ouvir. Mas ela nos leva a uma dignidade, a uma honra, que nenhum outro caminho pode nos levar. Porque a verdade é libertadora. As palavras de Jesus, porque Jesus se referiu aqui: se vocês permanecerem na minha palavra,
as palavras de Jesus, a mensagem de Jesus, são palavras libertadoras. É uma mensagem libertadora, mas é uma mensagem e uma palavra confrontadora. Ela me confronta os meus pecados, confronta as minhas falhas, confronta os meus erros, confronta os meus temores, a minha timidez. A verdade, ela trabalha nos atingindo em cheio. E às vezes a mentira nos conforta. Você já viu como às vezes surgem umas mentiras tão agradáveis, mas que, por serem mentiras, são como uma teia que nos aprisiona, como os insetos presos a uma teia de aranha. Estão assim. Eu creio que a mentira é claramente isto. Nós vemos e assistimos através dos noticiários certas coisas que nos chocam, quando verdades são descobertas. Verdades que antes nós vivíamos a nossa vida sem nos preocupar, sem nos perturbar, e de repente, uma parada para uma notícia, as famosas break news, agora, o furo do momento, e chega aquela palavra, aquela reportagem, seja o que for, que nos choca. Eu não sei se alguns se lembram do fatídico 11 de setembro. Eu me lembro até mesmo aonde eu estava. No então, se chamava aqui em Botafogo o Shopping Gourmet. E eu estava ali, eu com minha família, estávamos numa expectativa, porque iríamos fazer um congresso. E que já estava tudo certo, pregadores vindo do exterior, um vindo de El Paso, Estados Unidos, Charles Newman. Quando, de repente, aparecem nas televisões aquele choque do avião contra o arranha-céu, eu confesso a você, eu fiquei um tempo olhando e querendo discernir o que estava acontecendo. Eu dizia, será um filme? Será um filme? Eu não sei se você teve a mesma reação que eu tive, mas eu olhei e disse, será um filme? E a maior parte das pessoas, será um filme? Será que Hollywood fez um filme sobre isto? O que é isto? Um golpe de publicidade de algum filme? E quando a narrativa foi, e o segundo avião veio, e se chocou, e as notícias começaram, todos ficaram perplexos, porque aquilo não era uma ilusão, a mentira é uma ilusão. E tem que ser alimentada, como todas as ilusões, para permanecer. Aquilo era uma verdade. E uma verdade chocante. Uma verdade aterrorizante. Mas era uma verdade perturbadora.
Eu não estou dizendo que aquilo é a verdade que nos liberta, não. A verdade que nos liberta é a palavra e a mensagem de Jesus Cristo. Mas a mentira, seja ela qual for, ela nos aprisiona. Por isto há um grande perigo no engodo da mentira, no engano que a mentira produz. E eu vou dizer uma coisa, não me espanta, e explicarei por quê, que na igreja evangélica nós acolhemos com tanta facilidade mentiras. Você dirá, por quê, pastor? Por um motivo. Pessoas, como as pessoas que estão na igreja, são aquelas que receberam a boa semente e deram ouvidos à palavra. Portanto, estas pessoas são terra fértil. E você sabe qual é o grande problema de um solo fértil? É que o solo fértil é fértil para tudo. Ele é fértil tanto para o que é bom, como ele é fértil para o que é ruim. Ele é fértil tanto para a boa palavra, como ele é fértil para uma palavra má. Ele é tão fértil para a boa semente, como ele é fértil para o joio. Note que o semeador semeou em toda parte. Uma parte caiu à beira do caminho, outra parte caiu nas rochas, outra parte caiu nos espinhos e, finalmente, uma outra parte caiu em bom solo, que produziu a 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Mas o inimigo, ele semeou em solo já semeado. E que os trabalhadores do Senhor disseram, não era uma boa semente que o Senhor nos deu? Como é que agora surge o joio? Isso foi um inimigo. O inimigo sabe que esse terreno fértil é fértil para tudo. É fértil tanto para o trigo quanto para o joio. Então o inimigo, ele aproveitará, porque ele assim busca oportunidade, ele é oportunista para colocar a má semente. A má semente pode ser uma discórdia. Aliás, a palavra utilizada em espanhol para o joio é ciçanha, que em italiano, que em francês, em espanhol, também significa esta discórdia, a separação, palavras de separação, más palavras. E muitas vezes, para criar uma palavra de separação, o que o adversário faz é trazer mentiras, acusações falsas, de irmãos contra irmãos. E a Bíblia diz, e a Bíblia não esconde isso, que existem coisas que Deus não gosta, mas existem coisas que Deus abomina. E uma das coisas que Deus abomina é aquele que faz separação, discórdia entre irmãos. E, meus irmãos, nós temos que nos vigiar.
vigiar os nossos ouvidos e, acima de tudo, vigiar o nosso coração. Porque, veja bem, se a boca fala do que está cheio o coração, e eu permito que a mentira, o engano, permaneça, entre em meu coração, seja semeado no meu coração, em algum momento eu me tornarei alguém que estará transmitindo ou retransmitindo esta mentira. Por quê? Porque eu acolhi esta mentira em meu coração e ela me aprisionou. E agora eu estou falando do que está no meu coração. Eu tenho que pedir e pedir constantemente ao Senhor: arranca, Senhor, porque eu não tenho como arrancar. Até mesmo os servos do Senhor na parábola disseram: vamos arrancar. Era a primeira coisa. Ele disse: não, para que não arranquem a boa com a má. Porque muitas vezes, querendo nos livrar de uma mentira, acabamos arrancando de nós verdades que não poderíamos perder. Então, ele dará ordem aos anjos, porque coisas espirituais têm que ser vencidas espiritualmente. E nós precisamos pedir ao Senhor: tira de mim, Senhor. Tira de mim. Não me deixe ceder à mentira. Não me deixe ceder ao engano. Não me deixe render a uma disposição mental reprovável. Lembre-se de Jacó. Jacó era homem de Deus, que buscou o Senhor, que Deus o abençoou, que Deus o prosperou. Ele teve o seu encontro com Deus no Val de Jaboque. Ele teve experiências tão profundas. Jacó foi um homem tocado por Deus, quebrado por Deus, consertado por Deus. Mas um dia, Jacó acolheu em seu coração uma mentira que se tornou uma verdade no seu coração. José, meu filho, está morto. Nós sabemos que isso era uma inverdade, que José estava vivo. Jacó estava olhando as vestes cheias de sangue de seu filho, José, que ele amava. E então disse Jacó para Jacó: certamente uma besta fera saiu e o tomou e o matou. E Jacó então declara: cuidado, meus amados irmãos, muito cuidado com que nós falamos. Descerei eu para o túmulo com o meu filho. E foi o que aconteceu. Você tem praticamente um hiato na vida de Jacó. Porque Jacó ali se abateu e foi, eu diria, e espero que ninguém se zangue comigo, ele foi vencido por um equívoco que ele cometeu. Uma mentira que ele acolheu. E como essa mentira ficou
no seu coração. Veja o que começou a sair da boca de Jacó, porque a boca fala do que está cheio o coração. O coração dele estava cheio de dor, o coração dele estava cheio de amargura, o coração dele cria, de fato, que o seu filho José havia morrido. E nós poderíamos até mesmo dizer, mas Jacó, não foi você que teve a revelação do sonho de José, que um dia José estaria, e você, Jacó, você, seus filhos, sua esposa, se inclinariam diante dele? Que você até ficou zangado? Não foi você que teve essa revelação e essa interpretação do sonho do seu próprio filho? Mas ele acolheu aquela mentira. Isso fez um dano à vida de Jacó, a este homem extraordinário, a este herói da fé, a este que é um dos 3 grandes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, a identidade de Deus com estes homens, mas ele acolheu aquela mentira. Ele acolheu aquela inverdade. E aquela mentira o aprisionou. E quando ele foi liberto, a Bíblia diz que quando seus filhos voltaram do Egito, voltaram com uma boa notícia. E eu quero dar ênfase a isso. Havia uma boa notícia, uma boa nova. Havia uma mensagem para Jacó. Seu filho José está vivo. Seu filho José está vivo. Isso era uma boa notícia. E o que é uma boa notícia? É o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jacó recebe aquela boa notícia que começa a invadir o seu ser. Por anos dominado por uma inverdade, por um engodo, por um equívoco, por uma mentira, por uma falsidade. Jacó estava dominado por aquela farsa das trevas. Seu filho está morto. E agora, uma verdade que vai libertar Jacó, uma boa notícia: seu filho está vivo. Jacó se levanta com um ímpeto e diz: basta. Basta do quê? Basta de estar neste poço, porque José foi lançado ao poço, mas na vida de Jacó, ele também se lançou a um poço que se chamava o túmulo de José. Eu descerei ao túmulo com meu filho. Ele se jogou em um outro tipo de poço. E agora, as cordas do Senhor Jesus Cristo eram lançadas para içar, para retirar Jacó daquela tumba, que não era o seu lugar. Que não era o seu lugar. Ele estava preso. Ele estava aprisionado, porque mentira aprisiona,
Mas glória a Deus, verdade liberta. E liberta desta prisão. E por isso disse Jacó: basta, eu irei e verei o meu filho enquanto tenho vida. E a Bíblia nos diz então, e reviveu-se-lhe o espírito. Jacó estava com o espírito abatido, estava com o espírito oprimido, mas a verdade, e que era uma boa notícia, o libertou. Meus irmãos, não existe notícia melhor do que esta. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Nós podemos falar isto. Sim, ele esteve na cruz. Sim, ele foi crucificado. Sim, ele morreu. Sim, ele foi sepultado. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele está vivo. É a notícia que nos revive o nosso espírito, que nos liberta de tudo. Jesus está vivo. Maria Madalena estava chorando, triste, quando Jesus disse: Maria, Maria. E ela disse: Rabone, mestre. Jesus está vivo. Maria estava eufórica. As outras Marias, quando o viram, Jesus está vivo, elas antes estavam cheias de preocupações. Quem nos moverá a pedra, vista que é muito grande? Quando chegaram lá, a pedra não estava só removida, fora jogada, lançada para longe. Os discípulos estavam arrasados. Os discípulos estavam tristes. Os discípulos estavam até desorientados. Jesus mesmo disse: ferirá o pastor e as ovelhas se dispersarão. E Jesus vai ao encontro deles. Quando eles ouvem a boa notícia, eles correm ao túmulo. 2 deles, Pedro e João, eles veem tudo lá, eles dizem: algo aconteceu. Mas quando eles estão no cenáculo, Jesus vai encontrar com eles. Agora eles são libertos. Agora, tudo que os oprimia, o engodo das trevas, aquilo que os enganava, agora a luz dissipou as trevas. E a boa notícia é: Jesus está vivo. Lá em Tiberíades, Pedro e os seus amigos, todos discípulos de Jesus, e Jesus chega à margem, joguem do lado, eles fazem aquela pesca. Imediatamente João diz: é o mestre. A boa notícia não era que eles pescaram, a boa notícia que os libertava é que Jesus está vivo. E a boa notícia que nos liberta de tudo é que Jesus está vivo. E Ele vem ao nosso encontro. Sim, Ele veio, esteve entre nós, viveu entre nós, morreu entre nós, ressuscitou e subiu aos céus. Jesus está vivo.
Mas há uma notícia ainda mais maravilhosa. E Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele não nos deixou, Ele não nos deixará, Ele não nos abandonou, Ele nunca irá nos abandonar. Jesus está vivo. E Ele vai voltar. A mentira aprisiona, mas estas duas grandes verdades libertam-nos de tudo e libertam a todos. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amado e querido Deus, nós entregamos esta palavra e te pedimos a tua bênção aqui, a tua poderosa bênção no teu altar, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Tá, amor, tinha percebido. Nós vamos estar orando